Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, retomando o nosso ano letivo, tá certo? Agora numa modalidade à distância, virtual, tá? Para que nós possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aqui do 9º ano, Biologia, tá certo? E essas medidas, que foram tomadas pela escola, elas seguem todos os direcionamentos da Organização Mundial de Saúde, por conta dessa pandemia que acometeu todo mundo, e pegou todo mundo assim de surpresa, tá? E que infelizmente nós não podemos nos encontrar, nas aulas presenciais nesse momento, tá? Em breve, se Deus quiser, tudo voltará ao normal e nós estaremos presentes todos juntos aqui na escola. Bom, então hoje nós vamos iniciar a nossa aula de Biologia do 9º ano, tá? Aqui no Colégio Espaço Livre, continuando a nossa unidade 1, certo? Então nós vamos hoje explicar uma parte do capítulo 3 que trata sobre a evolução dos seres vivos, ok? Bom, então nessa aula de hoje nós vamos falar quais são as explicações plausíveis que tentam mostrar como ocorreu essa diversidade de formas de seres vivos, as mais variadas formas que nós temos e como essas espécies elas surgiram e evoluíram ao longo dos tempos, tá? Então a evolução biológica ela nada mais é do que o resultado dos processos de transformação e de adaptação que os seres vivos tiveram ao longo de sua vida, tá? Então aqui nós vamos falar primeiramente sobre o que seria uma hipótese e uma teoria, já que nós vamos falar nessa aula sobre diversas teorias que tentam explicar como surgiram as formas novas de organismos vivos, tá? A hipótese, uma hipótese seria relacionada à possibilidade de acontecer um determinado fato, tá? E a teoria seria já um conjunto de regras ou leis sistematizadas que são aplicadas a uma determinada área específica. Daí nós temos duas linhas de pensamentos, quando nós falamos de evolução, o fixismo e o evolucionismo. Aqui nós trouxemos duas imagens que mostram como teria ocorrido a evolução baseada nesses dois princípios, Fixismo, aqui desse lado esquerdo, e o evolucionismo aqui do lado direito, tá? Então, o fixismo, como nós observamos na imagem, nós temos uma espécie ancestral que, ao longo do tempo, dessa linha do tempo, deu origem à mesma espécie que existia há milhões de anos atrás. Isso acontece tanto nessa forma dessa espécie de borboleta aqui primeira, quanto dessa segunda forma de borboleta, como dessa terceira forma. Observando que as espécies atuais, elas seriam essas aqui, e elas são exatamente iguais às iniciais, ou seja, para o fixismo, as espécies elas não se modificam ao longo do tempo, Então, aqui do outro lado, nós temos um gráfico que mostra o evolucionismo, Aqui nós temos uma borboleta que, em determinado momento aqui da linha do tempo, ela bifurcou, tivemos uma bifurcação aqui, ou seja, foram surgindo novas formas de borboletas diferentes, ambas diferentes, daquela ancestral. Ou seja, segundo o evolucionismo, as espécies elas se modificam morfologicamente ao longo do tempo. Bom, então só para ressaltar, o fixismo, segundo essa teoria, todas as espécies elas foram criadas em determinado momento por um ser divino, e que elas não sofreram nenhuma alteração, com o passar do tempo, ou seja, elas permaneciam imutáveis, e hoje elas são como elas foram antigamente, segundo o fixismo. Já o evolucionismo, ele mostra o estudo da origem das espécies, das modificações sofridas ao longo do tempo, ou seja, que as espécies elas sofreram sim modificações ao longo do tempo, Essas mudanças vão desde mudanças fisiológicas como mudanças morfológicas, e que elas foram sofridas gradativamente ao longo do tempo. Bom, quando nós falamos sobre
evolução, não podemos esquecer esses dois grandes nomes, né, que fizeram duas teorias evolucionistas. Lamarck, né, que nasceu em 1744, né, e foi até sua morte em 1829, então no século XVIII e século XIX, Lamarck fez estudos sobre a teoria da evolução, né. E Darwin, né, já no século XIX, também foi um grande cientista, né, que colaborou bastante para se compreender toda essa diversidade biológica. Hoje, né, nós falaremos primeiramente de Lamarck, tá? Então, essa teoria de Lamarck, ela evidencia dois pontos principais. Quais são eles? A lei do uso e desuso, né? Então, a teoria de Lamarck, ela também é conhecida como lei do uso e do desuso, tá? E conhecida como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, primeiramente, vamos explicar o que seria essa lei do uso e do desuso, né? A lei do uso e do desuso diz o seguinte, que quanto mais você utilizar um determinado órgão do seu corpo, mais ele vai se desenvolver. Em detrimento daquele órgão que for menos utilizado, ele não se desenvolve, ele vai se atrofiar. Então, nós temos um exemplo clássico que Lamarck utilizou na época, né, que ele fez essa teoria, que ela elaborou essa teoria, sobre o desenvolvimento da musculatura esquelética, são os músculos, né, do nosso corpo. Segundo ele, os halterofilistas, ou as pessoas que fazem muita atividade física, elas vão desenvolver uma musculatura muito rapidamente, né, por conta do uso daquele órgão, daquele músculo. No caso do paralítico, que não usa a musculatura, né, ele não tem locomoção, por exemplo, nas suas pernas, ele não vai usar o órgão. Então, esse órgão, ele tende o quê? Ele tende a atrofiar com o passar do tempo, tá? Agora, nós vamos falar sobre a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? O que diz essa lei? Que as características que foram adquiridas em vida, né, naquele momento da vida, por interferência do meio ambiente, elas eram transmitidas a todos os descendentes. Como, por exemplo, o halterofilista, né, que ele vai desenvolver os seus músculos e tudo mais. Ele, segundo essa lei de Lamarck, essas características, o porte atlético dele seria automaticamente transmitido aos seus descendentes, ou seja, a criança já nasceria com aquele porte atlético, né, que teria supostamente herdado do seu pai, tá? Então, essas mudanças, né, do ambiente são elas que provocam, né, as alterações no organismo como um todo, né, segundo a teoria de Lamarck. Mas Lamarck, ele cometeu alguns equívocos. Por quê? Primeiramente, porque na época não existia nenhum conhecimento dos estudos de genética para explicar como ocorria a transmissão dos caracteres hereditários, que somente foram estudados, né, depois da publicação dos trabalhos de Lamarck, tá? E quais são as críticas, né, ao posicionamento de Lamarck em relação à teoria da evolução? Que essa lei de uso e desuso, ela não se aplica, ela não é verdadeira em todas as situações, né? Primeiramente, voltando ao exemplo do porte atlético, né, do halterofilista, isso é verdadeiro. Porque quanto mais a gente exercita, faz uma atividade física naquele músculo, mais ele vai se desenvolver. Se você não faz ou deixa de fazer, ele vai atrofiar. Então, em relação à musculatura estriada esquelética, Lamarck estava correto. Porém, a outros órgãos do corpo, isso não era verdadeiro, né? Vamos dar um exemplo aqui da nossa visão. Se a nossa visão, né, a gente usa durante toda a nossa vida. Então, se a gente chega aos 80 anos de vida, segundo a teoria de Lamarck, né, nós teríamos uma visão muito melhor do que aquela quando nós tínhamos 20 anos de idade, 15 anos de idade, 10 anos de idade, tá? Só que isso não procede. Por quê? Porque quando você chega nos 40 anos, já vão surgindo alguns problemas de visão e com o aumento da idade isso tende a aumentar, tá? Então, a lei do uso e desuso, ela não se aplica em todos os casos, né? E as características adquiridas ao longo da vida, elas não são transmitidas automaticamente à sua descendência. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra um bebezinho, né, com os seus equipamentos de malhação, na verdade, querendo dizer, né, que como se ele já nascesse todo malhado,
né? Se o pai dele fosse um halterofilista, né? Essas características já nasceriam com a criança, mas na verdade isso não acontece, né? Essas características elas não são passadas aos descendentes. Bom, e aqui nós temos um experimento, né? Que também reforça, né? Aqueles pontos negativos da teoria de Lamarck, que é o experimento de Weismann, né? O que foi que ele fez, né? Ele fez um experimento com ratos. Ele cortou o rabo do rato, né? Ou seja, isso aqui era uma situação nova, uma imposição do ambiente, né? Então, o rabo deles foram cortados. Quando esses ratos que tiveram os rabos cortados, eles reproduziram, todos os seus descendentes tinham rabo novamente, né? Então, ele observou esse experimento e fez isso com várias gerações, né? Aqui foi a primeira geração, cortou o rato dessa primeira geração. Os ratos da primeira geração cruzaram, tiveram da segunda geração também com o rabo. Então, depois de 20 gerações sucessivas que ele fez esse experimento, ele observou que no final, todos os ratos que acabavam nascendo de uma geração para outra, eles sempre tinham o rabo. Tá? Qual foi a conclusão do experimento, né, de Weismann? Foi que as características adquiridas em vida, naquele momento, por interferência do meio, ou seja, por influência do meio, elas não são transmitidas automaticamente aos descendentes, certo? Então, é isso. A teoria de Charles Darwin nós vamos deixar para a próxima aula, onde nós faremos uma explanação sobre o confronto, né, o confronto dessas duas ideias, sobre o fixismo, que foi a teoria defendida por Lamarck, e o evolucionismo, que é a teoria defendida por Charles Darwin, tá? Então, gente, nós finalizamos aqui a nossa aula. Vamos passar agora a agenda do 9º ano Biologia, tá? Com a atividade de casa na página 116, o desenvolver e aplicar, né? Eu espero que vocês assistam a aula com calma, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar ao professor responsável da sala de vocês, que eles nos passam, tá certo? E vamos aos estudos, né, à distância, tá? Então, tenham todos um bom dia, né, e até a próxima.